Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas para nosso bate-papo diário aqui pelo Instagram, nossa live, 7 horas da manhã. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, dia 1º de abril, ó, pimentinha aqui. 1º de abril de 2020. Sejam bem-vindos, Aline. Bom dia, Ju. Ah, isso aí, ó. Tá de brincadeira, meu despertador? Vamos lá, vamos acordar cedo. Dia 1º de abril de 2020, começando um novo mês, né? Com novas perspectivas. Tudo depende da gente encarar esse novo mês como uma nova oportunidade dentro dessa quarentena, né? Que a gente tá. Oi, Paulo, querido. Beijo. Ai, que bom que tu tá aqui. Débora, Márcia, bom dia, Aline, bom dia. Um ótimo dia pra gente, né? Olha que coisa boa. Isso aí, vamos fazer o nosso dia render, ser produtivo, ser alto astral, assim como o nosso mês que começa hoje, né? Que coisa boa. E a gente tá aqui mais uma vez pro nosso encontro pra gente bordar, pensar e sonhar. Que coisa boa, que bom começar o dia assim, né? Pensando, tendo pensamentos positivos, uma boa energia. A minha proposta é fazer aqui, justamente aqui fora, que é o ar livre, para a gente ter também um pouquinho dessa conexão com a natureza de manhã cedo. Isso que é uma coisa bem difícil de acontecer, né? A gente ter esse tempinho com a natureza. Até eu estava torcendo para que não chovesse, para que a gente conseguisse mesmo fazer aqui fora. E tá dando tudo certo. Todos os dias a gente está conseguindo fazer aqui nesse cenário do nosso quintal. Então sejam bem-vindos ao nosso quintal, sejam bem-vindos à nossa live diária Borda, Pensa e Sonha. E hoje, sempre fazendo uma conexão com algum outro assunto, né? A proposta de hoje é a gente falar sobre bordado e a conexão com a maternidade. Olha só, será que tem a ver? O que vocês acham? Tem a ver, não tem a ver? Para mim tem muito a ver, porque como eu contei para vocês e como quem acompanha o meu trabalho, quem me conhece sabe, né? Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre quem sou eu. Sou Cateline Padilha, empreendedora, bordadeira e estou à frente da marca que leva meu nome, né? Cateline Padilha Bordados Feitos à Mão. E o bordado é o meu negócio. Há mais ou menos uns 5 anos, eu transformei essa grande paixão, que é o bordar, no meu trabalho. Eu já bordo há muito tempo, desde pequena. Quem me ensinou foi minha mãe, minha família toda. Minhas tias sempre tiveram as manualidades como algo bem presente na sua vida, mas durante toda a vida eu sempre tive o bordado ali me acompanhando, mas foi, de fato, depois da maternidade que eu comecei a querer trazer mais valor para o mundo através de algo que fizesse mais sentido, que fizesse mais conexão com quem eu realmente sou. E a maternidade, eu trouxe esse assunto para a roda, né? Para a nossa roda virtual aqui de bordado, porque para mim a maternidade foi transformadora, como é para todas as mulheres, né? Literalmente transformadora. Não somente no corpo, né? Porque a gente tem todas as células do nosso corpo afetadas pela maternidade, mas a questão psicológica, a questão da rotina, tudo isso é movimentado com a maternidade. E comigo não foi diferente. Então, com essa mexida que a maternidade me deu, com essa transformação que a maternidade me transformou, me afetou, né? Enfim, eu tive esse retorno, esse resgate do bordado para a minha vida. Só que entre esse resgate acontecer, essa necessidade de trazer algo, né? De manual, algo que já existia em mim, que já era parte da minha vida, mas que estava um pouco adormecido.
entre esse momento e o fato de eu transformar isso no meu trabalho, no meu negócio, levou um tempo. Tanto que o meu filho, o João Augusto, vai fazer 9 anos esse ano, em outubro, e eu efetivamente tenho um negócio há mais ou menos uns 5 anos. Então, teve esse tempo assim de transformação ou de organização das ideias ou encontrar, sabe, a forma. Só que isso não é uma coisa definitiva, isso vai se transformando todos os dias, até hoje, todos os dias, esse negócio, esse meu trabalho com o bordado, ele vai se transformando. E aí temos as participações especiais, como vocês já sabem, dos meus cachorros, né? A gente tem participação especial dos cachorros, dos papagaios, dos passarinhos, das ovelhas. Então, sintam-se em casa, tá? E então, trazendo novamente essa questão, essa pauta da maternidade, a maternidade, quando você não é mãe, quando você não passou por essa experiência, a gente geralmente tem algumas opiniões, né, sobre ou sobre a maternidade alheia, sobre os filhos dos outros. E a maternidade dá um chicote na gente muitas vezes, né? E só vivenciando mesmo que a gente tem essa transformação de uma forma tão visceral, assim, né? E isso faz a gente refletir muito sobre o nosso papel no mundo. Eu acredito que essa pauta eu quis trazer mesmo para conectar o bordado com essa necessidade, porque a maternidade empurra a gente para esse pensamento, assim, o que eu estou deixando para o mundo, né? O que eu vou deixar para essa criança que eu estou trazendo para o mundo e, consequentemente, qual é o meu legado para essa criança e para o mundo de forma geral. Que mundo eu estou deixando para essa criança que está vindo, né? Para essa criança que tem um livro inteiro para escrever, um livro em branco, páginas em branco, e que eu vou ajudar ela a escrever, né? E o bordado me ajudou a encontrar muitos caminhos e muitas respostas nesse sentido. Desde fazer peças para o enxoval, né, do bebê, levando através dessas peças muito carinho, muita dedicação, transmitindo através do bordado nessas peças o que eu queria passar para ele, de forma de dedicação, de amor, até mesmo organizar as ideias, porque a transformação que a maternidade nos empurra, ela não é só glamour, né? E talvez seja pelo fato de não ser só glamour. Sim, tem coisas maravilhosas, tem muito amor, é transformador e é transformador para melhor, eu acredito. Mas tem muitas coisas que não são tão fáceis, né? E justamente por isso, por essa... Ser mãe é uma bênção, é verdade, é uma bênção de Deus. E justamente por ter isso, por ser glamour, mas não ser somente glamour, que eu também acredito que a maternidade, ela se conecta muito com o empreendedorismo. Com essa necessidade que a gente sente de colocar alguma coisa no mundo, de deixar um legado e também ter tempo para se dedicar ao teu filho, né? Muitas mulheres, depois de serem mães, elas querem um trabalho que tenha mais sentido, que faça mais sentido para elas e que tenham também tempo para se dedicar ao seu filho, né? Como, por exemplo, bordar. Então, eu posso bordar em casa enquanto eu vejo, enquanto eu acompanho o crescimento do meu filho, posso dar atenção a ele. Então, as manualidades, os trabalhos artesanais têm esse poder. Então, você pode sim trabalhar em casa, você pode dedicar o tempo que você precisa para o seu filho, né? E isso é muito interessante, é muito gratificante poder acompanhar. Muitas mulheres não têm essa chance, né? Chegou ali os 4 meses da licença maternidade, tem que voltar e tem que encontrar com quem vai deixar o bebê ou tem que encontrar uma escolinha e tá tudo certo. Não estou dizendo que o certo é cuidar até os 2, 3 anos. Isso é fantástico, isso é um privilégio, eu acho, né? Não é todo mundo que consegue.
Eu mesma pude amamentar o João até quase os 3 anos de idade, e isso também foi um privilégio. Nem todas as mulheres conseguem amamentar seus filhos, e às vezes a gente busca apoio nas redes sociais, porque não é fácil a amamentação, parece, né, nas redes sociais, na internet, enfim. Amamente seu filho, nossa, parece aquelas mulheres todas lindas, maravilhosas, amamentando, como se fosse uma coisa muito simples, mas a amamentação não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem, é uma outra pessoa que tem que se adaptar com você, e você tem que se adaptar com essa outra pessoa que você também não conhece, que você está conhecendo, né? E então isso tudo vai fortalecendo a gente nesse sentido de se autoconhecer. Então a gente resgata, né, até os assuntos que a gente falou ontem e anteontem. A gente vai se autoconhecendo, vai conhecendo essa nova pessoinha que está ali na tua vida, vai encontrando caminhos de uma nova rotina de vida, né? E talvez o bordado seja aí uma opção para esse tempo, né? Que a gente tem que fazer uma nova rotina, que tem que encontrar novos caminhos. Mas eu estou aqui falando, e eu adoro falar sobre isso, eu adoro falar sobre a conexão da maternidade com o bordado. Eu sei que muita gente que me acompanha também é mãe, né? Mas tem outras mulheres que não são mães, às vezes por opção, às vezes porque não puderam, enfim, tiveram outras prioridades, e tá tudo certo. Mas eu acho que a principal mensagem... Ó, os cachorros estão animados hoje. Mas a principal conexão mesmo que eu enxergo e que eu trago aqui para a roda para a gente conversar e para a gente debater, e me digam o que vocês acham aí nos comentários, se faz sentido ou se não faz sentido nenhum, que a principal conexão da maternidade com o bordado... Bom dia, Thaís, querida! É essa necessidade de se deixar um legado, né? Deixar um legado para alguém, deixar um legado para o mundo, deixar um legado de coisas boas, de acreditar que sim, o mundo pode ser um lugar lindo. Existem coisas ruins? Sim, existem, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente pode fazer ficar bom, né? Então, e isso é uma construção. E quando você tem ali uma pessoinha pequenininha que depende inteiramente de você, literalmente depende muito só de você nos primeiros ciclos da vida dela, na primeira fase da vida dela, né? Você tem essa percepção de que aquela pessoinha, ela está se construindo, né? Ela está se programando, e depende muito de ti fazer essa programação para que ela enxergue coisas boas nas coisas que ela está vivenciando, para que ela tenha bons registros, para que essa pessoa tenha se fortaleça com bons registros através de bons sentimentos, de bons exemplos. E o mais assim, encantador, mas ao mesmo tempo mais assustador, né? É você perceber que essa criança, que essa criança que está ali se programando, ela carrega muito de ti, né? Muitas coisas que às vezes tu nem percebe que tu passa para ela, e dali a pouco tu vê ela fazendo. Então, isso também é um grande aprendizado da maternidade, que a gente passa para os outros coisas que às vezes a gente nem percebe. Mas me digam, a Ju falando que faz muito sentido, é isso aí. E aí a gente também tem, dentro dessa conexão do bordado com a maternidade, pelo menos para mim foi muito forte isso, essa percepção de que a gente é natureza, né? A gente é muito natureza. E quando a gente é mãe, a gente tem os instintos aflorados desde o primeiro momento. Desde os primeiros momentos. Antes mesmo de nascer o bebê, a gente percebe o quanto a gente é animal, né? A gente é bicho.
a gente fica mais, os sentidos ficam mais aguçados para proteção da cria, né? Então, a gente tem a percepção dos cheiros mais forte, a nossa visão fica mais aguçada, tudo fica mais, né, mais vivo. E isso a gente não tem controle, é algo que aflora. E depois, quando a gente está nesse outro momento que o bebê já está com a gente quer proteger, a gente, né? E a gente tem uma outra experiência da valorização das coisas simples. E a gente começa a perceber o quanto simples ele é poderoso. Porque qualquer coisinha que essa criancinha ali, que está ali contigo desde o primeiro momentinho da vida dela, qualquer coisinha que ela aprende, é uma festa, é uma comemoração muito forte, muito grande, muito intensa. E a gente vai aos poucos perdendo isso, né, durante a vida, assim, a gente vai crescendo e vai deixando de comemorar pequenas conquistas. Então, vamos resgatar talvez isso, né, resgatar isso, de comemorar pequenas conquistas, de aprender com o simples e, quem sabe, registrar isso num bordado. Olha só, vamos conectando o bordado aí, porque a gente está aqui viajando, né? E dali a pouco o bordado fica de lado. Mas o bordado também é uma maneira da gente registrar essa simplicidade. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai gostando de desenhar e faz desenhos incríveis, assim. E também você pode pegar esses desenhos e transformar num bordado para registrar aquele momento, né? O momento da descoberta da alfabetização também é fantástico. De vez em quando eu encontro aí uns bilhetes do João, ele já está no 3º ano, né, do ensino fundamental, mas de vez em quando eu encontro aí uns bilhetinhos dele com algumas palavras assim que ele estava aprendendo, escrevendo, então eu escrevia meio errado ainda, com aquela letra toda desengonçada, mas faz tanto sentido para mim, eu sei que para ele também era uma grande conquista, que aquilo também pode se transformar num bordado, a gente registrar esse momento, né, da descoberta da alfabetização, a mãozinha, né, a bordar a mãozinha, nossa, é uma maneira muito cheia de significado para a gente transformar em bordados. O que vocês acham? Faz sentido, não faz sentido? Quanto tempo eu fiquei aqui? Olha só. Fala. A Adri disse o seguinte, olha, tem um casal de gêmeos com 8 anos. Nossa! E sempre tive em mente que tenho que passar a eles 3 princípios de vida. A espiritualidade, entre parênteses fé, né? Um esporte e uma arte. Essa arte inclui tudo isso que você falou. Ai, que legal. E olha só que baita experiência, imagina só, né? Você ter 2 filhos ao mesmo tempo. Que experiência, assim, que bênção mesmo, né? Ter 2 filhos. O microfone acho que caiu. Ou está Caiu? coberto, descobre ele. Está coberto. Vestido. Aonde tá? Nem sei onde que tá o microfone. Aí. Se você Aqui. cobrir, não vai sair o som. Ah, foi a Isso. manga. Sim. A manga, isso. Então, você ter 2 filhos ao mesmo tempo, acompanhar, né, o crescimento de 2 crianças ao mesmo tempo, e você ter esse privilégio de perceber que nenhum ser humano é igual ao outro, mesmo nascendo no mesmo momento, né, da mesma mãe, do mesmo pai, tendo praticamente as mesmas experiências, mas serão pessoas diferentes, crianças diferentes. E isso, gente, isso é tão rico, isso é tão fantástico. E isso, na minha opinião, assim, tem que ser muito registrado, né? Isso são vidas que têm tanta riqueza, não só pra gente, pra eles também, né? E quem sabe pro mundo. Essas experiências são encantadoras para qualquer pessoa que queira escutar essas histórias, né? Então, nossa, muito, muito legal, muito privilegiada, com certeza. Mas a gente veio aqui fazer essa conversar um pouquinho sobre bordado e também sobre maternidade, mas a gente também, né, veio bordar, a gente não veio só conversar. Eu quero saber de vocês, se vocês estão bordando, se vocês estão fazendo aí os pontos que a gente já conversou ontem e anteontem, sobre o ponto haste, o ponto atrás, conseguiram baixar
baixar o risco lá que eu coloquei no site. Vocês conseguiram, gente? Me respondam aí se vocês conseguiram baixar, receberam o link, tudo direitinho. Eu vi ontem, conferi, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que não tinham recebido. Eu conferi, todo mundo foi enviado para todo mundo, tá? Se de repente alguém entrou depois e não recebeu, eu vou conferir depois, mais tarde. Mas a princípio todo mundo que entrou lá já recebeu o link para baixar o seu risco, para a gente fazer aqui o nosso bordado renascer, porque a gente, lembrando, né, esse período da quarentena aqui acabou caindo justamente na fase da quaresma. Eu até escrevi ali um post, né, sobre bom dia, primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Leni. Bordei e amei, pontuaste. Dá um efeito... É verdade, Márcia. Dá um efeito lindo mesmo, pontuaste. E se você faz, né, 2 ou 3 carreirinhas, como a gente fez ali ontem na live, uma do ladinho da outra, ele dá um preenchimento, dá um volume legal, bem interessante, né? Então, ontem a gente falou sobre o ponto haste, anteontem nós falamos sobre o ponto atrás, e hoje a gente vai falar sobre o ponto margarida. Olha só. Dentro do nosso risco aqui, ó, tem umas folhinhas aqui nesse risco, né, nos galinhos aqui. E oi, desse lado aqui. Então, nesses galinhos aqui tem algumas folhinhas que eu vou ensinar vocês a fazerem através do ponto margarida, tá? E o ponto margarida é um ponto também que eu uso muito, muito. Deixa eu mostrar até aqui pra vocês um bordadinho, ó. Esse aqui, ó. Esse pontinho aqui. Ó, pra fazer esses galinhos aqui. Dá pra fazer florzinhas, dá pra fazer folhinhas, galhos, dá pra fazer preenchimento. Ele é basicamente um... Eu não sei, não daria pra caracterizar ele como preenchimento ou como contorno, mas dá para usar para os dois casos, mas dá principalmente para fazer assim uns galinhos, preenchimento também, já fiz algumas vezes, dá para... Hoje temos mais participação de cachorros do que dos passarinhos, né? Mas então vamos lá, né? Peguem aí seus materiais, peguem aí o seu tecido, as suas agulhas, linhas, tesouras, enfim, pra gente então fazer, pra gente bordar, né? Pra gente fazer então o ponto margarida. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui, vão postando aqui nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Enquanto o pessoal pega o material, sobre aquela questão de ontem, de como é que você organiza suas linhas, você quer mostrar? Sim. Eu recebi até várias perguntas, tá, gente? Até vou aproveitar aqui esse gancho para a gente falar um pouquinho. Eu recebi algumas perguntas sobre a execução desse desafio e também, em geral, assim, sobre bordar, né? Então, algumas pessoas me perguntaram sobre qual tecido. Esse tipo de bordado, que é o bordado chamado bordado livre, você pode basicamente fazer em qualquer tecido, tá? Em qualquer tecido você pode bordar. Mas para quem está começando, eu sugiro começar com tecidos de algodão. Pode ser esse tipo de algodão aqui, que é o algodão cru, né? Que ele é um pouquinho mais grossinho, tem uma textura mais firme, assim. Mas pode ser aquele outro tipo de algodão mais tipo tricoline, assim, mais fininho. Pode ser esse tipo de tecido. Por que eu digo para quem está começando começar com esse tipo de tecido? Porque ele é mais firme, então quando você vai manusear, você domina melhor o tecido. Tecidos mais finos, né, com mais caimento, quando você está bordando ele se mexe muito. E aí se você não tem muita prática, talvez você se atrapalhe um pouco. Então comece com tecidos de algodão, de repente até o algodão cru, que é esse tecido mais firmezinho, assim, que eu acredito que você vai assim, se dar melhor, tá? Nesse princípio. Aí depois, à medida que você vai se acostumando com a forma do tecido, com a maneira de manusear, aí você vai, né, vai usando outros tecidos, vai testando,
testando um tecido mais fino, um tecido mais grosso, e aí você vai vendo como se comporta e de que maneira que fica mais legal o que você quer fazer, a proposta que você quer fazer, tá? Outra coisa, até anotei aqui, deixa eu ver. Quantos fios usar para bordar? Aí eu vou repetir para vocês aquilo que a gente conversou nas outras aulas, né? Tudo depende do que você quer fazer, da proposta, da tua intenção, né, naquele bordado. Se você quer fazer um bordado mais fino, mais requintado, ou se você quer fazer um bordado com mais textura. Depende do tecido também que você vai usar. Digamos, vou usar um tecido mais fino, de repente eu vou usar menos fios, então fazer algo mais delicado. Eu vou usar um jeans, então se eu usar um fiozinho somente, talvez no jeans não vai aparecer, então eu vou bordar, e aí não vai aparecer o meu trabalho. Então tudo depende do efeito que você quer dar, depende do material que você vai utilizar, depende do risco que você está usando também, né? Tudo é de acordo com o resultado que você quer. Mas, voltando lá, né, que a gente falou, para quem está começando, eu sugiro começar com um fiozinho de linha, como a gente fez nas outras lives, né? Até vou pegar aqui para mostrar novamente. A gente está usando esse tipo de linha, né? Que são as linhas de meadas que se fala, tipo moliné, que elas são compostas por 6 fios, tá? Então, se você tiver esse tipo de fio de meada aqui, de linha, se você tirar um pedaço da linha, você vai perceber que ela é composta por 6 fios. E aí, quando a gente vai bordar, eu quero bordar só com um fiozinho. Como é que eu faço para tirar esse fiozinho? Eu deixo assim, ó, bem pertinho do dedo, assim, os fiozinhos, separo eles aqui, e aí eu pego um fiozinho e puxo, ó. E aí eu vou trabalhar com esse fiozinho aqui, tá? Então, para quem está começando, eu sugiro começar com um fiozinho e fazer aquilo que a gente fez nas outras lives, né? Para começar, junta as duas pontas do fio, as duas pontas, e coloca as duas pontas na agulha, né? Coloca aqui, ó, as duas pontinhas na agulha, tá? Aqui. Aí vai ficar essa argolinha aqui do outro lado. E aqui as duas pontinhas, tá? E aí essa argolinha aqui é que vai nos ajudar a começar o bordado sem a necessidade de fazer nós, para deixar o avesso um pouco mais limpo, né? E aí, depois a gente vai bordar, enfim. Mas você vai perceber, até se vocês quiserem fazer um teste de usar 2 fios, por exemplo, para fazer o ponto margarida, que ele é um ponto que fica mais... se ele fica mais gordinho, eu acho que ele fica mais bonito. Tentem fazer, testem, façam esse teste, tá? E você vai perceber que quanto mais fio você coloca na agulha, mais cuidado você tem que ter, porque à medida que você vai trabalhando, os fios eles vão se enrolando. E é muito importante, dica assim, ó, de bordadeira, tá? É muito importante você ir desenrolando os fios, tá? Porque isso vai interferir diretamente no resultado do teu bordado. Se você vai bordando e os fios vão se enrolando e você, vou fazendo, você vai ver no final que isso vai deixar teu bordado não tão definido assim, sabe? Então, à medida que você vai fazendo, vai desenrolando os fios, tá? Os fios esse que você tá usando pra bordar, tá bom? Eu amei essa dica do início sem o nó. É isso aí, você pode usar essa dica até para fazer uma costura à mão também, né? Com acabamento sem a necessidade de fazer nó. Tem outras formas também de você começar um bordado sem fazer nó, tá? Mas aí isso a gente pode falar mais pra frente ou em outra oportunidade. Mas quando você usa assim a linha, o fio dobrado, é ótimo começar dessa forma. Eu sempre começo dessa forma, tá? Outra coisa que perguntaram, inclusive aqui na live, né, para eu mostrar um pouquinho sobre como que eu organizo os meus materiais. Eu não vou mostrar para vocês como que é o meu canto ali do bordado, tá?
porque tem muita coisa. E eu assim, admiro muito bordadeiras e o pessoal que gosta de organizar as suas meadas, por exemplo, naquelas plaquinhas, tudo enroladinhas. Vocês sabem umas plaquinhas que tem, né? Que você pode comprar nas lojas assim, de materiais e armarinhos. Então você compra a meada, desenrola toda a meada e enrola na plaquinha. Daí você tem uma caixinha, deixa todas organizadas em formato em degradê, todas as verdes juntas, todas as rosas. Eu acho lindo. Mas para quem trabalha, que nem o bordado é o meu ofício, é o meu dia a dia, né? Eu não tenho tempo para fazer isso. Aliás, não é que eu não tenho tempo, isso não é minha prioridade. Fazer dessa forma, né? Seria maravilhoso, ter tudo organizadinho. Mas eu não tenho, essa não é a minha prioridade, organizar dessa forma. Mas se você gosta de tudo organizado e tem as plaquinhas, tem uma caixinha bem bonitinha, maravilhoso. É uma maneira de organizar e quando você for utilizar, você já sabe onde estão as cores que você precisa, né? Ó, o João de Barro. Quando o João de Barro canta é porque o tempo é bom, né? Já dizia a música. Então, se você quer organizar dessa forma, com as plaquinhas, então organiza ali, daí quando você vai fazer um trabalho, você já abre a caixinha, já tem tudo organizadinho e ótimo. Eu organizo as minhas meadas num gaveteiro, nesses gaveteiros tipo nas lojas que tem, né, tudo separadinho por cor, então as meadas ficam organizadas assim, tá? Eu vou mostrar, vou bater uma foto e posto qualquer dia desses aí para vocês verem. Mas, digamos assim, quando eu vou bordar, tipo esse bordado aqui do nosso desafio, tá? Aí eu tirei lá um pedaço de linha, né? Tirei lá um pedaço de linha e eu usei 2, 3 fios e sobrou o restante. Eu não vou jogar fora, tá? Eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui é valioso. Primeiro que é material, que tem um custo, então eu não vou jogar fora. E depois por uma questão de consciência, né? E de responsabilidade social até. Da questão da sustentabilidade mesmo. Eu não tenho que ficar gerando lixo se não há necessidade de gerar lixo. Vamos aproveitar bem os materiais e as coisas que a gente consome, né? Então, o que eu faço com esse fio aqui que ele é proveitoso? Eu guardo dessa maneira aqui, ó. Preparem-se para a bagunça. A bagunça organizada. Eu me organizo dessa forma e eu sei me organizar. Eu organizo dessa maneira aqui, ó. Vejam a minha organização. Então, aqui eu tenho os meus fios, ó, organizados, tá? Eles não estão separados por cor, mas eu sei os fios que eu tenho aqui, tá? Então, é uma argolinha, né? Uma argolinha. E aí, eu coloco aqui, ó. Então, eu tenho aqui o fio. E aí, eu coloco aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar desse lado aqui, ó. Eu coloco o fio aqui. Então, quando eu for usar, quando eu quiser uma determinada cor, eu venho aqui, vejo se a cor, se eu tenho já ela cortada. E daí, eu já retiro daqui e vou usar, tá? E isso aqui também é uma forma de vocês se organizarem, digamos assim, eu vou bordar um vestido, por exemplo. Então, as cores que eu vou utilizar vão ser essas aqui. Vou pegar esse exemplo aqui. Eu vou usar branco e amarelo. Então, ao invés de cada vez que eu for usar o branco, eu pegar a meada e retirar o tecido, né, o pedaço e cortar, eu pego e já corto vários tamanhos, né, várias vezes aquele tamanho que eu utilizo e já deixo todos os fios cortados aqui, ó, na argola. Então, quando terminar o meu fio, eu só venho aqui e retiro, ó. Eu puxo aqui, ó, o fio. Ele já tá cortado, só puxo aqui e aí já deixo ali e já vou bordar. Então, isso é uma maneira também de otimizar o tempo, tá? Então, essa é uma das maneiras que eu organizo os meus fios, ó, tá? E aí eu reaproveito e não jogo fora o que sobra nos meus bordados. E também, eu não trouxe aqui mais, eu guardo também, mesmo assim, os fiozinhos pequenos, sabe? Os fiozinhos pequenos que sobram, até na agulha, assim, tá bordando e aí sobrou um pedacinho pequeno. Aí eu não vou colocar ali na minha argolinha,
Mas eu guardo, porque de repente, como eu faço muitos bordados pequenininhos, tipo assim, né, nos pingentinhos, que vai tão pouquinha linha, um fiozinho pequeno, assim, pra mim, ele é útil. Eu não vou jogar fora. Eu deixo ele lá separadinho numa maçaroquinha que eu tenho lá. Então, dependendo do bordado, do trabalho que eu vou fazer, ele vai ser útil, eu vou usar ele, tá? Eu só jogo fora mesmo quando ele é bem pequenininho, tipo assim, ó, bem... Tipo isso assim, ó, bem pequenininho, que daí não tem como trabalhar. Daí eu coloco fora. Mas senão eu aproveito ao máximo, assim, tá bom? Então, tá, basicamente foram essas as perguntas, assim, tem outras perguntas, mas eu acabei resumindo, assim, agrupando nas que mais apareceram, tá? E se vocês tiverem outras perguntas, vão mandando aí, tá? Que horas temos? Ai, meu Deus, como passa rápido. Bom, mas então a gente veio aqui, a gente veio aqui conversar e também bordar, né, como eu falei. Então vamos começar com o nosso ponto Margarida, tá? Eu vou pegar aqui novamente aquele tecido que a gente começou a fazer lá na segunda-feira. A Amanda aqui, eu guardo os pequenos também para alinhavar, onde é centro. Isso aí, a gente reaproveita, né? Isso é uma questão de sustentabilidade e responsabilidade nossa, né? Para que a gente vai ficar jogando fora coisas que são úteis, né? Para que gerar lixo sem necessidade de gerar lixo, né? Tatiana entrando agora também. Então, eu vou usar novamente esse risco aqui que a gente fez, o risco da mão lá no início, na segunda-feira, tá? E aí eu vou explicar para vocês o ponto Margarida, e aí depois eu faço no outro risco. Eu vou pegar até, deixa eu ver aqui, vou pegar um outro fio para usar 2 fios para ficar mais gordinho para vocês verem, tá? Deixa eu pegar uma cor mais escura, que daí fica mais fácil a visualização. Deixa eu pegar um verde. Enquanto isso, vocês ficam aí escutando os passarinhos. Silêncio. Então, eu vou usar aqui uma cor verde pra gente fazer esse ponto Margarida. Vocês já conhecem o ponto Margarida? Já usam? Já sabem como ele é feito? Falem aí pra mim, se vocês já usam, já fizeram o ponto Margarida. Conhecem? Ele é um ponto muito versátil, eu adoro. Vamos, quero. Tá. Então, vamos ver aqui. Tá. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 fios dobrados. Então, a gente tem 4 fios, 4 pontinhas, né? Dos fios pra gente colocar na agulha. Deixa eu até tomar uma aguinha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tá? Então, aqui, ó. Colocar as 4 pontinhas na agulha, o DNA. E como eu falei nas outras aulas, uma dica para colocar a linha na agulha é não colocar a linha na agulha, é colocar a agulha na linha. Então, deixa aqui, ó, as pontinhas bem pertinho do dedo. E aí, você coloca a agulha na linha, tá? Porque, geralmente, se você vai colocar a linha na agulha... Deixa eu arrumar aqui as pontinhas dela, que elas estão desparelhas. Se você tentar colocar a linha na agulha, é um pouquinho mais difícil, né? Eu consegui. Mas colocar a agulha na linha fica um pouco mais fácil. Ó. Tá? Colocou ali.
Isso aí. E aí, então, aqui nesse rabinho menor aqui, ficam as pontinhas, né, dos fios. E aí, desse outro lado aqui, opa, fica aquela argolinha, nossa argolinha lá, pra gente começar o trabalho sem a necessidade de fazer nó, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a dinâmica do ponto. É desse lado, né, que eu tenho que ficar. Isso, vou ficar aqui assim. A dinâmica do ponto margarida. E ali atrás tá o dock. Então, eu posso começar. Eu vou sugerir para vocês o primeiro pontinho, fazer só um pontinho assim para segurar mesmo para segurar a agulha, tá? A linha, aliás, a linha, não a agulha. Só um pontinho para segurar a linha. Então, eu vou fazer aqui um pontinho, ó. Fiz um pontinho pequenininho. Fui lá para baixo, né, pelo avesso. Passei a agulha no meio aqui daquela argolinha, como a gente fez das outras vezes. Só para segurar o ponto, tá? E vou lá pro lado direito novamente. Tá? Aí depois, conforme eu tô fazendo aqui bem aleatoriamente, só para mostrar para vocês a dinâmica do ponto margarida. Mas aí, se você vai fazer isso num bordado, já num risco, depois você pode fazer, né, esse pontinho aqui para segurar a linha e aí depois esconder esse pontinho, tá? Vocês vão compreender aqui, tá? Então, como que eu faço o ponto margarida? Deixa eu vir aqui mais pertinho. Eu vou entrar com a linha, com a agulha, aliás, aqui, ó, no mesmo buraquinho da onde tá saindo a linha, ó. Eu entro aqui no mesmo buraquinho, finco a agulha assim, um pouquinho mais pra frente, e aí essa linha aqui, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá conseguindo ver? Digam se estão conseguindo ver, por favor. Conseguiram ver? Respondam! Estão conseguindo compreender? Dá pra visualizar bem? Eu vou fazer novamente, tá? Sim, ótimo. Então, vou fazer novamente. Eu entro com a agulha no mesmo buraquinho da onde tá saindo a linha, ó. No mesmo buraquinho. E aí, eu finco a minha agulha um pouquinho mais pra frente e passo a linha, faço essa laçadinha aqui, ó, sobre a agulha, tá? E aí, sim, eu puxo a minha agulha, ó. E aí, eu puxo a minha agulha e forma essa laçadinha aqui, ó, como se fosse uma pétala, tá? E aí, o que que eu faço? Eu faço um pontinho aqui em cima para que segure o meu ponto, ó. E aí já ficou, tá conseguindo perceber? Aí já ficou o formatinho de uma pétala ou uma folha, né? Então, esse é o ponto margarida. E aí, o ponto margarida, ele é muito versátil. Eu posso usar ele para fazer uma folha ou até uma flor. Então, eu vou fazer partindo sempre do mesmo ponto aqui, ó, como se fosse o centro, né, o miolinho de uma flor. Então, partindo sempre do mesmo ponto aqui, ó, eu posso fazer vários pontinhos margarida ao redor e fazer uma florzinha, ó. Eu venho aqui, coloco a agulha novamente da onde está saindo a minha linha, finco ela lá pra frente, dou essa laçadinha aqui, né, ao redor da agulha, e aí sim eu puxo todo o meu fio. Ó, e aí eu já vou outra pétala da flor. Ele é um ponto muito, muito bonito. E aí faço o pontinho lá em cima para segurar o meu ponto, ó. Tá? Conseguiram perceber? Vou fazer outro aqui. Aí até aqui vai dar para eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Aqui, esse ponto aqui, ele ficou mais arredondadinho. Esse aqui, ele ficou mais reto. Por que que ele ficou mais reto? Porque eu puxei mais.
Então, se eu quero que ele fique mais arredondado, eu tenho que deixar ele menos tenso. Tem que deixar ele mais soltinho, ó. Tem que deixar o fio um pouco mais soltinho, tá? Daí ele fica mais solto, mais arredondadinho. Aqui eu vou fazer outro ponto, ó. Partindo do mesmo lugar, eu vou lá na frente, passo a linha ao redor da agulha. E aqui, um pontinho para segurar. Opa, deu uma enroscada aqui. Então, é isso. Esse é o ponto margarida. Ó, já formou uma florzinha. Oi, Lucy, acordou agora? Perdeu? Mas depois fica disponível aqui 24 horas no Instagram, tá? Daí tu pode acompanhar novamente. Mas vai acompanhando aí até o final, tá? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Mais uns 15 minutos, né? Então, esse é o ponto margarida. E aí, aqui... Menos de 15, tá? Que nós entramos um pouco antes. Um pouco antes, tá. Uns 12 minutos, pronto. Tá. Então, aqui, ó... eu tenho uma novidade para contar para vocês, tá? Depois eu vou contar para vocês aí no final. Deixa eu até soltar um pouco o meu cabelo aqui, que tá meio enroscado. Então, a gente vai fazer agora no nosso risco renascer, que ele ali tem algumas folhinhas que você também pode utilizar esse mesmo ponto, tá? Que são aqui, né? Aqui e aqui. Então, assim, ó, eu fiz aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz todo desse lado. Eu fiz todo ele em ponto atrás, fiz os galinhos aqui em ponto haste, e agora eu vou fazer essas folhinhas aqui em ponto margarida, tá? Então, o meu fio aqui, deixa eu colocar ele na agulha. Eu tô usando nesse aqui, eu usei dois fios dobrados, então eu tô com 4 fios para colocar na agulha, tá? E aí ele fica um pouco mais gordinho, que nem eu mostrei pra vocês. Mas vou repetir, para quem tá começando, eu sugiro começar com um fiozinho só dobrado, tá? Que daí você vai se acostumando no movimento dos fios. E aí depois você coloca mais fio na agulha, que daí você vai dominar melhor. Então, deixa eu ver onde que eu tô. Aqui, ó. Eu terminei aqui, o meu último ponto foi esse, tá? E aí eu estou aqui no avesso com o meu fio. E aí eu tenho aqui uma folhinha para fazer, ó. Aí eu terminei ali o meu pontinho e vou vir aqui onde tem o meu risco, onde tem a folhinha, tá? Deixa eu puxar aqui. E aí eu vou fazer, deixa eu mostrar para vocês. Ui. Eu vou fazer esse pontinho que eu acabei de ensinar para vocês, o ponto margarida aqui para fazer a folhinha. Então, eu vim aqui, entro aqui onde está saindo a minha linha, finco a agulha lá na frente. Eu posso fazer direto? Posso. Posso ir tudo pro avesso para depois voltar pro direito? Posso também. Então, como eu estou usando o bastidor e o tecido fica mais assim, mais retinho, né? Mais tenso, é um pouco mais difícil de fazer dessa forma, ó. Dessa forma que eu ensinei para vocês ali antes de fincar direto a agulha assim, ó. Você tem que usar o dedo atrás para fazer isso. Então, você pode fazer assim, ó. Vai pro avesso, segura aqui, ó. Vem pro direito e passa aqui no meio. Também dá para fazer dessa forma, ó. E aí, já fiz ali a minha folhinha. E aí, faço um pontinho lá em cima para segurar o fio, tá? Então, aqui eu fiz, então, essa folhinha. Mas no meu risco, agora tem essas folhinhas aqui, pra cá. Aí vem uma dica também de avesso, né? Pra gente cuidar do avesso. Algumas pessoas me perguntaram sobre o avesso perfeito.
que no ponto cruz a gente tem essa preocupação de fazer o avesso bem certinho e tal. E se nesse tipo de bordado a gente também tem como fazer o avesso perfeito. Tem sim, existem técnicas para isso, mas como eu falei, né, anteriormente, não é porque você não sabe fazer o avesso perfeito que você não vai bordar. Vai bordar e à medida que você vai bordando, você vai aprimorando isso. E aqui eu vou dar uma dica para você, tentar já ir fazendo e cuidando do avesso para não ficar aquele avesso muito louco, né? Então aqui, ó, o meu fio tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O meu fio tá aqui. E a minha próxima pétala, onde eu tenho que fazer o ponto margarida, é aqui. Se eu vir, eu acho que é, né? Se eu vir direto aqui, ó, o meu fio vai ficar assim, com esse... Vocês estão percebendo? Vai ficar esse fio atravessado aqui, ó. Tá? Oi, Beth, querida. Ai, que feliz que eu tô de ver você por aqui. Nossa, a Beth Venzon, maravilhosa. Admiro muito, gente, sigam essa mulher. Ela fala muito sobre moda e os aspectos humanos da moda, a arte, né? Professora maravilhosa aqui da UX, dos cursos de moda e arte. Nossa, sigam ela, a Beth Venzon, tem um trabalho fantástico. Muito honrada de ter você aqui, hein? Então, voltando aqui, ó, ao nosso bordado, eu posso fazer daquela forma, né, de vir aqui para o próximo ponto direto aqui, e aí a gente vai ficar com essa linha atravessada, ou eu posso já utilizar os fios, os pontos, aliás, esses pontos que eu já fiz, para eles segurarem a minha linha, ó, os meus fios, até eu chegar lá onde eu tenho que chegar. Então, eu vou fazendo aqui um pontinho, ó, usando isso, Vocês estão conseguindo ver? Lindo te ver bordar. Ai, obrigada, Beth. Muito obrigada. Então, a gente vai usando, ó, passando a linha, passando a agulha no meio desses fios, pra gente, desses pontos, aliás, né, desses pontos que a gente já tem aqui, pra gente não ter aquele avesso todo bagunçado, ó. Ó, daí ele já vai ficando preso. Vocês estão conseguindo ver? Legal. Vocês gostaram dessa dica? Faz sentido? O que vocês acham? Ó, daí eu passando aqui, eu vou escondendo o fio, tá? Até chegar lá onde eu preciso chegar. Aí eu vou chegar ali, sem ficar aquele fio atravessado. E aí vai me dando um avesso mais limpo, ó. Ó, viu? Aí eu só tenho esse pedacinho aqui. Até eu não gosto de deixar ele atravessado assim. Porque eu vi a última passada da linha, eu vim daqui para lá. Então, como o meu ponto que eu queria era ali, o ideal seria ir mais uma vez para lá, ó. Então, como eu vim para cá, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Que daí fica mais certinho, né? Coisa de virginiano também. Gosto de fazer as coisas certinho. Então, vamos colocar aqui. Então, essa é uma dica para você ir cuidando do avesso, tá? Para ele ir ficando mais limpo e mais organizadinho. Então, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Ó. E aí, ele não ficou com aquele fio atravessado ali no teu avesso, tá? E aí, a gente vai fazer... O tempo tá acabando. Temos uns 3 minutos só. 3? 3, 4 minutos no máximo. Nossa! 5 estourando. Então tá, então já vamos finalizando, ó. Então aqui a gente faz mais um pontinho, né, daquela forma que eu falei pra vocês. Passa aqui. E esse é o nosso ponto margarida, ó, e faz o pontinho lá na frente. Viu? E aí a gente pode ir formando pétalas, pode ir formando folhas, e é um ponto bem versátil, vocês vão usar muito, tenho certeza. Então, gente, conversamos, bordamos, pensamos, sonhamos juntos, né?
Gostaram desse ponto? O que vocês acharam? Me falem aí o que vocês acharam. Digam, meninas, gostaram? Ele é lindo esse ponto, dá para fazer muitas coisas, né? Pequenos detalhes com eles já dá um efeito bem legal. Eu queria pedir para vocês, para quem está fazendo o nosso desafio, para quem está abordando, Evandro, querido, está aqui me assistindo, meu professor de marketing digital. Acompanhem ele também nas redes sociais, ele dá muitas dicas. Marina, ai, legal, parabéns, seu trabalho. Obrigada, Beth, teu trabalho também é incrível, sou fã do teu trabalho, adoro escutar você falando, sempre é uma aula te escutar, adoro mesmo. Nossa, somos muito privilegiados de ter você aqui na nossa cidade. Evandro também, adoro escutar você, Evandro. Muito bom começar o dia com essa vibe de energia e paz. Isso aí. Tu recebeu o e-mail, Amanda? Eu vi que tinha voltado o e-mail com o risco. Você recebeu, querida? Marina. Então, assim, gente, quem tá fazendo o nosso desafio Renascer, né? Vai fazendo, vai me mandando as fotos que eu vou publicar, quem tá fazendo direitinho, vou publicar nas minhas redes sociais pra gente ir acompanhando o trabalho de todo mundo, tá? Legal que tu recebeu, Amanda. E amanhã eu vou mostrar pra vocês aqui, vou anunciar pra vocês um trabalho muito legal que muita gente tá me pedindo, assim, mais explicações sobre esses pontos. E aí eu resgatei um trabalho que eu tinha para ensinar melhor, né? E aí amanhã, adorei a palavra, é isso aí, renascer, né? A gente está no tempo da quaresma, daqui a pouco tem a Páscoa. Então, e também esse momento que a gente está em quarentena é um momento da gente voltar com outra vibe, né? Para o nosso dia a dia, renascer. Tá acabando? Gente, tá acabando. Antes que apague, então. Obrigada mais uma vez. Parabéns por vocês estarem dedicando um início de dia assim com boas energias, que a gente tenha um início de mês também maravilhoso e que a gente possa sair de tudo isso com um renascer, tá bom? Então vamos nos acompanhando aí, qualquer dúvida vão mandando o WhatsApp para mim e a gente vai conversando, tá bom, gente? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre bordado e tradições do Rio Grande do Sul. Espero vocês, tá bom? Beijo, tchau!